Paz e bem para todos. Quero deixar uma mensagem bíblica para você que neste momento deseja ouvir a palavra de Deus. Você que precisa de uma força que vem do alto para o seu coração, para que você possa ter bom ânimo e vencer as dificuldades. A Bíblia diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus, nosso Salvador. Pela sua confiança em Cristo, você pode ter a certeza de que o poder de Cristo está derramado sobre a sua vida para fazer de você um vencedor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Basta que nós tomamos a posição de filhos de Deus. A posição de quem depende completamente do trabalhar do Todo-Poderoso. Não se esqueça jamais de que o teu Deus, o Criador do universo, Ele está olhando para você. Ele sabe o quanto você já sofreu. Ele sabe que a tua vida nunca foi fácil. Sempre enfrentando lutas, dificuldades, obstáculos, sempre alguém se levantando contra você, tentando te derribar, querendo passar uma rasteira e te ver no chão. Mas tenha esperança. Deposita essa causa que está te perturbando na mão de Deus. Faça um propósito. Todos os dias, tira um momento para entrar na presença de Deus e entregar essa causa específica que vem causando tristeza, muita tristeza na tua alma. Deus é perdão. Deus é o teu auxílio. Ele vai prestar socorro a você. Se o nosso pai, a nossa mãe aqui da terra fazem aquilo que lhes é possível para o nosso bem, imagine Deus. Nas suas muitas, inumeráveis atividades, eu quero dizer para você, Ele está agindo para que haja uma solução. E é uma solução urgente. Não vai demorar a resposta de Deus para você. Vai ter uma resposta. Aguarde a resposta do teu Deus.
Eu quero mais uma vez trazer o nosso comentário do Evangelho de Cristo, porque nós temos um prazer muito grande em anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Pense em uma coisa que me traz alegria na alma. É falar e anunciar o Evangelho libertador do Senhor Jesus. Nós temos que cumprir a nossa missão de sempre que possível estarmos transmitindo este poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Tito, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte para nós: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Sempre foi assim. Na história da humanidade, o comportamento dos seres humanos sempre foi contrário à vontade do Deus único e verdadeiro. As Sagradas Escrituras, como sendo a Constituição Divina, mostra para os seres humanos aquilo que é o plano, o projeto, o pacto, a aliança de Deus para cada um de nós. No entanto, a natureza humana decaída projeta um caminho inverso, totalmente o contrário daquilo que mostra a luz das Sagradas Escrituras. Bom seria que todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, realizassem o querer de Deus. Certamente teríamos um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais fraternal, mais humanitário. Porém, o que a gente percebe, infelizmente, é que a força do mal, das trevas e do engano tem dominado as pessoas para conduzir a grande maioria dos seres humanos a um caminho de perdição, a um caminho de maldade. As pessoas são, na sua grande maioria, perversas, maus, prejudicam os seus semelhantes só para tirar proveito de todas as situações. Eis a razão porque o mundo está nesta condição, passando tudo isso que a gente tem visto acontecer nestes últimos dias. Existe causa e consequência.
E não é por um acaso que o mundo vem atravessando justamente esse caos, essa pandemia, essa peste, doença, enfermidade que tem tirado tantas vidas. Confessam que conhecem a Deus. As pessoas até demonstram um sentimento religioso. No nosso país, por exemplo, se você conversa com quase todas as pessoas e perguntar: você tem uma religião? A resposta é sim. E aí dizem qual é a sua religião. Confessam que conhecem a Deus. Se você perguntar para a grande maioria das pessoas: você conhece as Escrituras? Você já ouviu falar do Evangelho? Quase todos irão responder positivamente. De alguma maneira, já ouviram a mensagem do Evangelho. Até porque nos meios de comunicação, televisão, nas mídias sociais, por meio da internet, através de cultos evangelísticos, uma visita esporádica à igreja, ou um parente, um amigo, um conhecido, sempre tem alguém pregando o Evangelho. Então as pessoas não podem dizer que não conhecem a verdade bíblica, a verdade libertadora. Confessam que conhecem a Deus. Não, eu sou um religioso tradicional, sigo a religião do meu pai, do meu avô, do meu tataravô. Eu conheço a Deus. Isso não é suficiente. A confissão de palavras não é suficiente. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, atitudes. Quais têm sido as suas atitudes, as suas obras do dia a dia, essas ações que você pratica? E eu não estou julgando você, estou apenas revelando a palavra de Deus. Estas ações glorificam a Deus? Estas ações, elas é para o bem do seu próximo, do seu semelhante? Não adianta alguém frequentar uma religião ou fazer parte de uma denominação ou simplesmente dizer que é um cristão porque a sua tradição religiosa dos seus antepassados confessam tal religião. Se as atitudes, as obras, os feitos, o que faz no dia a dia, as palavras, as intenções, os pensamentos, tudo contra o próximo,
contra, principalmente, o Evangelho de Cristo. Não adianta nada. É perca de tempo alguém dizer que frequenta uma denominação, uma igreja, uma religião e as suas atitudes serem reprovadas por Deus. Vai lá no presídio, onde a maioria, ou quase todos, quase 100%, são criminosos que transgridem as leis. Vai lá, faz uma pesquisa e você vai descobrir que tem muitos lá que confessam a sua religião, diz até que tem fé em Deus, que confessa a Deus. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-nos com as suas obras, sendo abomináveis. Quando Deus implanta o seu olhar prescrutador, Ele sabe quem é cada um de nós. Ele sabe quem são os abomináveis da terra. Pessoas desonestas, corruptas, ladrões, pessoas que, porque ocupam cargos públicos importantes na gestão dos recursos públicos, dinheiro do povo, se aproveitam do cargo que ocupam para desviar verbas, seja da prefeitura, do estado ou federal, desviar recursos para os seus patrimônios particulares, desviar recursos para organizações partidárias do crime. Isso é terrível, porque lá na ponta vai faltar o medicamento para o pobre, para o necessitado, um tratamento, uma cirurgia, um exame que não tem. Porque lá na ponta a qualidade da educação vai ser a pior possível. E quando se deveria aplicar todo o recurso público para a melhoria da, efetivamente, a melhor qualidade na educação para o desenvolvimento social da população, da sociedade, o crescimento, porque a pessoa que tem estudo avançado, conhecimento ideal, ela vai viver melhor. Então são pessoas abomináveis, pessoas que tiram a vida do seu semelhante, têm a coragem de matar o seu próximo, dar uma facada no seu semelhante, ser uma pessoa abominável diante de Deus, atirar contra o seu semelhante. Isso são pessoas abomináveis, pessoas que roubam, praticam assaltos, tiram a vida do trabalhador, do microempresário que luta anos para manter a sua família e chega o indivíduo, o ladrão, e pratica o latrocínio, roubo seguido de morte. Isso é abominável diante de Deus. As pessoas que praticam os pecados mais sujos, mais imundos da sexualidade, são abomináveis diante de Deus. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis.
e desobedientes. Eis a grande problemática do ser humano. Quando, lá no princípio, Deus criou, abençoou maravilhosamente Adão e Eva, tinha tudo que precisavam e muito mais. Aí chega o inimigo, o diabo, Satanás, o mal, as trevas, o engano, para tirar a felicidade do nobre casal. Porque tudo, repito, existe uma consequência. A Bíblia diz, o Evangelho declara, que o que o homem plantar, isso haverá de colher. E a desobediência, que é sinônimo de rebelião, apostasia, a desobediência ao Evangelho, à palavra de Deus, tem consequências terríveis. Eu digo para você que está assistindo este vídeo, eu sou um testemunho vivo de que vale a pena nós renunciarmos o que o mundo oferece para servir a Deus. Eu tenho sido ricamente abençoado por Deus. As pessoas falam comigo e dizem assim, como vai? Tudo bem? E quase sempre eu respondo, estou melhor do que mereço. Ou uma outra resposta que eu dou é, melhor do que isso, só no céu, nas mansões celestiais. Por quê? Não é que eu mereça. Não, eu não sou melhor do que ninguém. Mas quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, uma decisão para o resto da vida, não é por um mês, uma semana, um ano, 10 anos, para o resto da vida, de viver na presença de Deus, servindo a Deus, obedecendo a sua palavra, o seu evangelho, dentro das nossas possibilidades. Todo mundo é falho. Mas quando nós nos esforçamos para obedecer ao evangelho, então o próprio Jesus disse que as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu não tenho falta de nada. Já enfrentei muitos problemas, mas, conforme aquela palavra da introdução do nosso comentário, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Eu sou um vencedor. O inimigo fica se mordendo de raiva. Eu sou um vencedor em Cristo Jesus, nosso Salvador. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Reprovado porque a sociedade vê, os olhos do mundo estão olhando, estão vendo, estão percebendo, estão tomando conhecimento. A Bíblia diz que não há nada oculto que não haja de ser revelado, sendo reprovado, se esconde por um tempo, mas no momento certo
chega ao conhecimento da sociedade, e é terrível você ter que passar pelo julgamento da sociedade, porque vive ou pratica aquilo que é reprovado pela malha da sociedade. Nós devemos justificativa diante das boas tradições, dos bons costumes da sociedade, daquilo que é certo, daquilo que é correto. Nós precisamos dessa malha fina da sociedade para não vivermos uma vida desregrada, uma vida reprovada pelo cidadão de bem, pelos homens honestos. Eu digo sempre nas nossas comunicações jornalísticas, políticas, de que adianta, por exemplo, o homem ser o prefeito da sua cidade e terminar com o nome na lama? De que adianta ser o governador do estado e terminar com o nome na lama? De que adianta? De que adianta se tornar o presidente da República e no final terminar como um corrupto, como um bandido, um enganador? Não adianta de nada. É melhor viver uma vida simples, morando na zona rural, mas tendo aquilo que precisa para o seu dia a dia, tendo aquilo que precisa para o bem-estar da sua família. É melhor. Poder, fama, prestígio, riqueza não vale de nada se não tiver um bom nome, um bom testemunho. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Se a sociedade não vê, mas tem um que vê todas as coisas. Nós precisamos aprumar o nosso caminho. Nós precisamos nos corrigir a cada dia aquilo que nós fazemos, praticamos, falamos, o nosso caminho, as nossas ações, as nossas atitudes, porque tudo está registrado diante de Deus. O Criador de todas as coisas é onisciente e é onipresente. Alguém pode até esconder, abafar, colocar debaixo do tapete uma atitude desonesta, uma ação reprovada pelos homens e achar que vai ficar impune. Não, não. Tem um ditado popular que diz: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Um dia o homem precisa ter esta consciência, vai ter que se apresentar perante o tribunal, ou de Cristo ou de Deus. O tribunal de Cristo é bom, é positivo, porque é para galardoar a todos aqueles que aqui na terra viveram para Ele e com Ele, para galardoar os nossos feitos que fizermos em prol do reino de Deus. Mas o tribunal, o grande trono branco de Deus, sobre o qual fala o livro do Apocalipse, ali é terrível. De forma que o homem tem que ter essa consciência.
Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Essa boa obra é fazer a coisa certa, correta, de acordo com a vontade de Deus. Que o Espírito Santo aplique esta mensagem no seu coração. Quero pedir a você que está passando aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque sempre estaremos transmitindo a palavra de Deus. Você que já é inscrito, ative as notificações para receber os avisos sempre que publicarmos um novo vídeo. E também solicitar a você que compartilhe o nosso material nas suas mídias sociais. Vamos juntos semear o Evangelho de Cristo. Só tenho a agradecer a sua preciosa atenção. Portanto, até o próximo comentário.